Olá pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão? E no vídeo de hoje, pessoal, eu trago para vocês, uma aula bem interessante, tá? Sobre DeFi, né? DeFi é uma área muito promissora dentro da segurança cibernética, tá? É uma área que particularmente eu gosto muito, né? Também. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês, né? Vou demonstrar para vocês como a gente vai fazer uma coleta, né? De imagem, tá? O termo imagem aqui no DeFi se refere aos dados, ok, pessoal? Então, se vocês, quando vocês ouvirem falar muito o termo, usar o termo imagem, no caso aqui do DeFi, se refere a dados, a coleta dos dados, tá? Para análise, e investigação forense, tá bom? Então, essa área de DeFi, ela é essencial, dentro de um centro SOC, é um Security Operations Center, ok? Porque com essa análise, a gente pode coletar os logs, os dados de todo o sistema, de todo o hardware, toda a máquina, para fazer as possíveis análises, ok? Então vai ser uma aula assim mais um pouco também teórica, Vou explicar aqui para vocês alguns termos, alguns conceitos e a gente vai ver aqui um pouco na prática também, tá? Como fazer a coleta dessa imagem, tá? Desses dados. Então, para início, o nome técnico, desse recurso, tá? A gente pode chamar de aquisição forense de imagem, de disco. Então, a gente pode coletar esses dados para um pendrive, né? Com um armazenamento suficiente, para o devido dado, que você venha coletar. E um HD, mas hoje em dia a gente, usa muito um SSD, que é mais moderno, é mais rápido, em questão de processamento e, velocidade, Enfim, o SSD é mais adequado, tá? Mas a gente pode utilizar também pendrive. Que nesse vídeo aqui eu vou usar com vocês um pendrive, para transferir a coleta desses dados do sistema. Aqui eu estou usando o sistema Windows, na VM aqui do meu computador, tá? Então a gente vai fazer a coleta desses dados, do sistema para uma possível análise, ok? Então fica comigo até o final desse vídeo que vai ser bem interessante, E antes, aquela forcinha, curte aí, compartilha, comenta, se inscreve no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, e gere alcance para mais pessoas. Ok, pessoal? Conto com vocês, tá? Então, aquisição forense de imagem de disco, tá? A gente vai usar uma ferramenta open source que ela é conhecida como FTK Image, tá? É uma ferramenta bem interessante para a gente fazer coleta e análise de dados, na investigação forense, ok? Eu estou até com ele aqui, tá? E, opa, foi mal, pessoal. Eu estou com ele aqui, para a gente abrir daqui a pouco e utilizar aqui os recursos para fazer essa coleta, tá? Então, como já mencionei, o dispositivo a gente pode utilizar, como dispositivo de destino, pendrive, SSD, HD, externo, certo? Conecta, via USB. E lembrando que tem que ter espaço suficiente, Se você for coletar uma imagem, que contém 1 TB, você tem que ter um dispositivo de 2 TB e assim por diante, Então, vou usar aqui como auxílio pendrive. E nesse caso, o objetivo, aqui é criar uma imagem bit a bit, tá? Do disco, ou da partição também, a partição alvo. Eu posso coletar esses dados via de uma partição específica também, preservando todos os dados, inclusive os apagados. Tá ok, pessoal? Então, tem esse porém também. Tem aqui até umas imagens meio ilustrativas, só para demonstrar um ambiente, ilustrativo de SOC e DeFi, tá? Para a gente
ver como fazer isso. Vamos abrir aqui o FTK Image. Lembrando que a gente pode executar ele, pode não, tem que executar como um administrador, certo? Como o meu sistema já está configurado para ele abrir, né, normalmente como um administrador, ele já abre direto. Mas no caso de vocês é aquele esquema, né? Se alguém for replicar. Botão direito, executar como administrador. Sim, e aguarda que ele vai abrir aqui o recurso. Então essa é a interface, né, do FTK Image. Eu posso até deixar o link aqui para quem quiser baixar, né? E reforçando aqui, pessoal, eu preparei um guia, né, completo, na verdade, né, completo e prático para vocês, né, baixarem e utilizarem, né? Esse guia ele está lá como projeto no meu GitHub. Eu deixo aqui, né, o link do GitHub na descrição do vídeo e peço que vocês dêem uma conferida lá e baixem, que lá tem mais insights, mais, né, detalhes, tanto sobre esse conteúdo daqui do vídeo de hoje, como, né, outras percepções, tá? Futuras e atuais, tá bom? Então essa aqui é a interface, né, do FTK Image que a gente vai usar para fazer a coleta dos dados, né, da imagem. Antes disso, só um detalhe, né? Você vai ter que espetar, né, o pendrive e antes de utilizar você tem que habilitar, né? Caso não esteja habilitado seu pendrive, é só vir aqui na opção dispositivo, usar a opção USB e aqui vai ter um recurso para habilitar. Como o meu já está habilitado, ele já aparece aqui, tá? Nessa opção, aqui nesse menu suspenso, ok? Então vamos lá, o pendrive está conectado. Aí nesse caso, o que é que eu faço, né, para fazer a coleta do sistema aqui, né, do sistema Windows, tá? Ele vai coletar tudo, né, os dados aqui do sistema, tá? A gente vem aqui, ó, nesse botão, captura de memória, né? Capture Memory. Então, dou um cliquezinho lá, ele vai exibir essa janela, tá? E aqui o que é que eu faço? Eu vou informar o dispositivo, né, onde eu quero fazer a coleta desse dado, que no caso aqui é o pendrive, né? Lembrando que esse pendrive, pessoal, ele tem que estar limpo, tá? Tem que estar zerado, ok? Se não tiver limpo, isso vai afetar a sua coleta e, consequentemente, o seu trabalho de análise, né, e de investigação, tá? Então aqui a gente vai informar o dispositivo. Então eu clico lá e aqui eu procuro, né, o meu dispositivo que está com esse nome aqui, tá? Localizou, né? Eu dou um clique nele para selecionar e um OK. Então observa que ele vai ser adicionado aqui. E depois a gente vai fornecer um nome, né? Ele já vem com um nome aqui um pouco genérico, mas aqui a gente pode complementar. Vem Mendump, a gente pode colocar aqui Mendump aula 1.mem, tá? Então a gente deu o nome. A gente marca essas duas opções que eu vou explicar para vocês também, tá? O page, né? Page file, tá? E essa outra aqui também, né? O AD01 que eu vou comentar com vocês também, ok? Então muito simples e fácil, né? E bem interessante, né? Para executar essa coleta, né? Em dispositivos externos, tá? Então reforçando aqui, né? Para vocês sobre a importância, né? E o que é o DFI, tá? Digital Forensic and Incident Response, né? Ele une investigações forenses, né, digital e resposta a incidentes, né, cujo objetivo é identificar, né, conter, erradicar e recuperar sistemas após ataques cibernéticos, né, preservando evidências digitais. Ok, pessoal?
Então, isso é o DeFi, né? Eu particularmente gosto muito. E o DeFi dentro de um SOC, né? De um Security Operations Center, né? Ele trabalha em conjunto com o time de Red Team, de Blue Team, né? E do Purple Team, né? O Purple Team ele integra Red Team e Blue, né? Para otimizar estratégias, tá? E equipes, né, de infraestrutura também, né? De redes e desenvolvimento também, né? Colaboram com o DeFi, tá? Então vale esse disclaimer aí, né? Esse adendo, ok? Então, feito isso, carregando essas opções, né? O que é que a gente vai fazer agora? Vai fazer a captura da memória, tá? Então ele vai capturar todos os dados aqui do sistema, né? No caso aqui, que eu estou usando o Windows, tá? Todos os dados, inclusive os apagados. Então, com esses dados coletados, né? Consequentemente, eu vou fazer a minha análise, a minha investigação, que vai ter continuidade em outro vídeo, ok? Para não ficar tão extenso, tá? Então, vou clicar aqui e ele vai fazer, né? Vai iniciar a captura, né? Inicialmente ele vai fazer isso daqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela, né? Ele vai usar o Memory Progress, né? E vai capturar para destino o Page Filers, né? Sys, tá? Então ele vai iniciar primeiro esse processo aqui, que eu vou passar mais detalhes para vocês. Ó, observe que ele está carregando. Demora um pouco, tá, pessoal? E depois, na sequência, ele vai... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele vai, né, para o destino, né? Que é o Mendump, né? Lá a gente usou um outro nomezinho. Acho que foi aula 1, né? Que é o destino onde vai ser armazenado os dados, né? As imagens coletadas. Ok? Então, o destino, né? Após esse processo, ele vai concluir a captura, né, dos dados. Ok? Então, vai demorar um pouco, pessoal. Enquanto isso, eu vou pausar aqui o vídeo, tá? Quando ele concluir, aí eu volto aqui com vocês. Ok? Fala, pessoal. E depois de longos minutos, a conclusão aqui, né, da coleta da imagem, tá? Pelos meus cálculos aqui, demorou em média quase meia hora, pessoal. Então, para vocês verem, né? Demora bastante, tá? Então tá aqui, né? A coleta, né, da imagem feita para o dispositivo externo, que no caso aqui é um pendrive, né? Um dispositivo USB. O mesmo procedimento seria para um SSD, né? Um HD externo, ok? Então está feita a coleta da imagem. Vou acessar o pendrive daqui a pouco aqui para vocês, né, verem os dados coletados, tá? E em outro momento a gente vai fazer a análise desses dados, ok? Vai ter outro vídeo, né, demonstrando como fazer a análise desses dados, né, coletados do sistema, tá? Então, só reforçando aqui para vocês, né, que o Page Files, né, o Page File, ele é o arquivo, né, de paginação da RAM, tá, no disco, né, e pode conter dados sensíveis, ok? E o AD, né, AD1, tá? AD1 File, ele é o formato de container usado pelo FTK para armazenar evidências, tá? Lá no guia tem detalhes mais, né, apurados sobre esses recursos, né, para vocês verificarem, tá? Aqui eu estou passando uma visão, né, por alto, mas confere lá que vocês vão obter mais insights detalhados, ok? E só mais né, algumas ressalvas, tá? No caso aqui, né, os próximos passos, né, após a coleta, verificar a integridade, né, dos dados, né, análise e analisar com ferramentas, né, como o Autopsy também, o Volatile, na verdade, tá? Também, né?
e gerar relatórios técnicos e jurídicos, né? Apresentar conclusões com base em evidências. Então, tudo isso são passos após a coleta, pessoal, ok? E lembrando que a gente também tem que se utilizar da cadeia de custódia, tá? Essa cadeia de custódia, ela é interessante para você ter um amparo jurídico, tá? Na verdade, né? Então você tem que documentar tudo, né? Tudo que você quiser tem que documentar. Se você estiver usando esse recurso que a gente está usando aqui, o FTK Image, tem que estar documentado, né? Qual tipo de dispositivo você está usando tem que estar documentado, né? Os responsáveis pela coleta tem que estar sendo, né, informado nessa cadeia de custódia. Então é essencial ter essa cadeia de custódia, ok? Então a gente vai fechar aqui, tá? E agora a gente pode verificar isso aqui no pendrive. Abrir aqui o explorador, acessar o pendrive e observa que aqui, né, ele coletou as imagens, né, os dados, tá? Então deixa eu só ver se eu abro aqui algum desses arquivos para a gente, né, obter aqui algumas informações, tá? Então aqui já tem alguns recursos, né, alguns dados que a gente pode utilizar para análise, ok? Então isso aqui eu vou explicar para vocês com mais detalhes, né, em outro momento, em outro vídeo, ok? Esse vídeo de hoje foi mais para explicar como fazer a coleta de forma simples, rápida e direta, né, sem mistério, direto ao ponto, tá? Então a gente usou aqui um dispositivo externo, né, um pendrive, para fazer a coleta do sistema aqui. E posteriormente, né, fazer a análise, né, investigar malware, né, acessos, processos, logs e uma série de coisas que a gente pode fazer análises. Ok, pessoal? Então, o que a gente, né, pode analisar, né? A gente pode analisar atividades suspeitas, né, ou maliciosas, recuperar arquivos apagados, usar a linha do tempo, né, do evento, né, a timeline forense, evidências de malware, né, ou backdoors, comportamentos de usuários, né, login, acessos, notificações e conformidade, né, com normas jurídicas e a cadeia de custódia que eu mencionei para vocês, tá? Então, uma breve conclusão aqui, né, o DeFi ele é essencial, tá, para proteger organizações, né, contra ataques cibernéticos e garantir que evidências, né, digitais sejam preservadas, né, de forma íntegra e válida também, né, juridicamente. Né? As ferramentas como o FTK Images que a gente usou aqui, existem outras, tá? Essa é uma das. Né? E nos próximos vídeos, né, dessa série de DeFi, eu vou comentar e usar outras ferramentas também, né, outros softwares e outros hardwares também, tá bom? Então essas ferramentas, né, no caso aqui o FTK Image, ela torna possível, né, coletar e analisar dados de forma profissional, né, permitindo investigações completas e confiáveis, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado, entendido, tá? Não esquece daquela forcinha, curtir, se inscrever no canal, compartilhar, ok? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e gere mais alcance para mais pessoas, tá? Então, fica aí, né, a ressalva para vocês, ok? E em um próximo vídeo a gente vai dar continuidade. Então, valeu, pessoal, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!